Salve, salve! Começa aqui o 90 Minutos Express, a versão mais curtinha do nosso 90 Minutos, né, Garrafinha? Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia. A gente já falou bom dia. Primeiro, a primeira vez que eu ouço falar do Felipe Garrafa, só pra que vocês tenham uma ideia de que vida desgramenta é essa. Hoje eu achei que você ia me xingar no WhatsApp. Ó, isso aqui tudo é sugestão do Garrafa, olha que loucura, olha que cara maluco. Deixa eu mostrar pra você. Acordei inspirado aqui, hoje. Ó. Tá, sugestão, vamos fazer essa entrevista, o que você acha disso? Tudo isso aqui, ó, só hoje. Isso também, hahaha, acho que sim, beleza? Viu, sou simpático, só cara, isso é hoje ainda, cara. Caceta, Garrafa, você tava maluco, né? Desde ontem eu tava pensando, né? Porque ontem eu tava doente, não vinha, aí eu falei, eu tenho que me redimir de alguma forma, né? 5h50 foi a hora que você mandou bacana, bom dia. Tava animadão. Bom dia. Parece grupo de família, né? Bom dia, faltou só uma carinha, né? Feliz assim, um solzinho atrás. Um solzinho. Bom dia, que Deus ilumine e olha pra todos. Jesus Cristo iluminando. Esse é o Garrafa. Enfim, cara realmente voluntarioso. Por que a gente tava falando isso? Porque a gente falou bom dia. Aí... Quando nos encontramos, mentira, né? Bom dia, Garrafa. Aí começa 90 minutos, bom dia, Garrafa. Aí começa 90 minutos, bom dia. E na redação você chegou assim, você viu o negócio do Ceará, sério, já liga lá pra não sei quem. Aí não já teve, chegou não já teve na bom redação. Dia, não teve... Ceará, bom, pra quem não sabe, um tiroteio no Ceará. Seis inocentes mortos e 6 bandidos. Terrível, né? Falar o quê? E hoje tivemos uma boa entrevista, recomendo que você ouça quando puder aqui no Facebook mesmo, da rádio, com a nova ministra das Mulheres, Direitos Humanos e Mulheres, Família e dos Direitos Humanos. Isso aí, que agora é uma pasta, super pasta. Né? Damares Alves. Damares Alves. Causou barulho, né? Porque a Damares é uma pastora evangélica e, enfim, muita gente está pegando falas dela em cultos, em pregações, imaginando que aquilo vá ser colocado na prática, né, da Damares como ministra, o que obviamente não é necessariamente verdade. Essa é a Damares que conversou conosco. Disse boas coisas, eu gostei, enfim, discordo de muita coisa polêmica do que ela pensa, assim, concordo com outras, mas eu acho que o cerne da entrevista foi a seguinte frase: quem vai assumir o ministério é a advogada, não é a pastora. Isso é importante, porque ela criou muita polêmica, sobretudo quando disse ontem, na coletiva de apresentação, primeira coletiva como futura ministra, falando que gravidez é um problema que só dura 9 meses. Ela se expressou muito mal ali. Ela se expressou mal e aí ela se explicou também na entrevista, né? Então, acho que a partir daí também dá para entender que quem assume é a advogada e não a pastora, né? Porque isso pode ter uma bela inversão. Defendeu a educação sexual nas escolas. Importante isso. Inclusive para crianças pequenas, mas uma educação sexual diferente da que tem sido imposta por aí, segundo ela própria. Não detalhou muito, mas disse que a educação sexual basicamente não serve para você incentivar a pessoa a fazer sexo, ter um comportamento, sei lá, promíscuo, mas sim para que você entenda os perigos que estão envolvidos nessa coisa maravilhosa que é o sexo. O maravilhosa ficou por minha conta, tá? A ministra não usou essa expressão na entrevista. Mas eu gostei muito, Garrafinha, porque em dado momento ela puxou para ela a palavra e falou sobre um assunto que, por ser lateral e não deveria ser lateral, provavelmente não seria abordado na entrevista. Olha o apresentador aqui fazendo meia-culpa. Eu provavelmente não abordaria esse assunto na entrevista, mas ela falou, olha, posso falar sobre uma questão importante? Ela chamou, né? Ela chamou. Pois não. A gente vai olhar com muito cuidado para a questão das mutilações em mulheres, automutilações. Sabe que tem isso? Terrível, as mulheres se cortam, né? É uma coisa relativamente comum. E do suicídio. Ela disse que vai olhar com muito cuidado para essa questão, que costuma ser um tabu e costuma mesmo, né, aí por 1000 motivos. Depressão, enfim. É um assunto grave, sério, mas que não recebe a atenção devida nem da imprensa. Isso mudou recentemente, está começando a mudar, mas nunca recebeu a atenção merecida. E muito menos do poder público. É porque a gente também, um meia-culpa também para nós, jornalistas, né? Porque quando a gente recebe todos os dias, eu vou falar aqui por atender telefone na redação, porque eu fico muito tempo na redação, de suicídio, sobretudo no metrô. De muitas plataformas, de pontes, de viadutos e tudo mais. E por uma questão nossa, acho que a imprensa de modo geral faz isso, não noticiamos suicídio,
justamente para, né, não incentivar as pessoas a fazer isso. Seja num transporte público, enfim. E falta, talvez, se aprofundar o tema, né? Por que está acontecendo isso? O que levou a pessoa a fazer isso? Não, sério isso? É o entendimento geral da imprensa aqui no Brasil de que você não noticia esse tipo de caso. Então, cada vez que você ouvir a notícia numa rádio dizendo que a circulação de trens está parada entre as estações tal e tal porque há um bloqueio na pista. Esse bloqueio é um corpo. Provavelmente. É muito comum que as pessoas se matem nos trilhos e há esse entendimento geral de não noticiar a coisa completa porque você estaria... Eu sempre discordei disso, tá? Mas, enfim, tem sido o entendimento predominante. É o entendimento que você estaria incentivando a pessoa. Você não precisa falar o nome da pessoa que se matou. Mas se você falar... Você não precisa dar esse holofote final que talvez alguém que esteja a um passo de cometer essa solução extrema gostaria de receber, mas você pode informar o que aconteceu. Mas aí a gente está falando do varejo. Eu estou falando realmente da coisa no atacado, de você entender por que está aumentando o número de jovens que têm se matado, de você começar a entender que o suicídio passou a ter uma certa aura de glamour nas redes sociais e no WhatsApp. Jogos, né? Qual que era o jogo lá? Era... não sei o que lá, azul. Baleia azul. Baleia azul, acho. Isso aí era... de automutilação. Era mais boato do que verdade, né? Mas... existem sim correntes que incentivam que a pessoa se mate no final das provas. Essas coisas existem de fato e provavelmente estão chegando às mãos do seu filho adolescente que está em casa, do seu filho jovem que está em casa, da sua filha. E por que eu disse que a gente precisa parar de tratar esse assunto como... eu falei precisa agora do Geraldo Alckmin, né? A imitação, a imitação do Marcelo Adnet. Né? O Geraldo Alckmin, na imitação do Adnet, é aquele cara que escande todas as sílabas, menos o precisa. Eu preciso. Precisa. Por que a gente precisa falar sobre esse assunto? Porque os números são alarmantes. Eu pedi ao Garrafa que fizesse um levantamento sobre os dados de suicídios nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, se não me engano, o suicídio só não é a principal causa de morte de jovens, porque o Brasil é um país violentíssimo. Então morre mais jovem baleado, esfaqueado em casos de violência e em acidentes de trânsito do que em suicídios. Mas nos Estados Unidos já é o maior número de mortes entre os jovens. Ou eu tô falando bobagem, Garrafa? Não, tá certo, é isso mesmo. Os dados aqui são do Ministério da Saúde de setembro desse ano, então são dados atuais. De 2007 a 2016, 106.374 pessoas morreram em decorrência do suicídio, mais de 100 mil pessoas. São mais ou menos, em média, 6 por 100 mil habitantes. E aqui tem 6 por 100 mil habitantes? 6 por 100 mil habitantes. São 6 suicídios para 100 mil habitantes. Para que você possa fazer uma comparação aí, o índice de assassinatos na cidade de São Paulo é de cerca de 10 para cada 100 mil habitantes. Então é um índice que se aproxima de suicídios da quantidade de assassinatos que a gente tem em São Paulo, que vem a ser uma das capitais menos inseguras do Brasil. Mas ainda assim tem um índice muito alto. Muito alto. E outro detalhe aqui, praticamente 70% do suicídio acontece com mulheres. São mulheres. Olha só. É um dado impressionante. E o índice de 60% dos óbitos aqui em razão de enforcamento. É uma das causas também. As pessoas se enforcam e 70% desse número aqui, mulheres. Você tem os números dos Estados Unidos Eu tenho aqui, em média, nos Estados Unidos é maior. 16 de cada 100 mil americanos decidem acabar com as suas próprias vidas todos os anos. Só em 2016, que é o dado mais atual aqui, 45 mil pessoas se suicidaram nos Estados Unidos. A principal causa de morte entre jovens adolescentes e jovens adultos. Portanto... Perdão, Egal, eu fiz só o último comparativo aqui também com o mundo, né, com parte de Europa e tudo mais. 800 mil pessoas morrem dessa forma anualmente, e aí contando no mundo inteiro. A cada 40 segundos uma pessoa morre por suicídio no planeta. E só um detalhe aqui, que fala da Europa, aqui, que é interessante. A região que apresenta os índices mais altos é a Europa, 14,1 para cada 100 mil, seguida pelo Sudeste Asiático, com 12, e na sequência aqui as Américas com 9. Então, se para pensar, a Europa, país de primeiro mundo e tudo mais, é um... continente. Continente, perdão. Rico, né? Continente rico. Pra você ter uma noção, né? Dizem que a maior taxa de suicídio está lá na Suécia. Suecos eu vi na Suécia e também vi, acho que é na Noruega, que metade do ano é dia, é claro, e metade do ano é noite. É uma loucura. É o maior IDH, ou seja, tem o maior índice de desenvolvimento do mundo, é o país, a Noruega, fantástico, país que você fala, vou pra onde tem o melhor índice de desenvolvimento humano. Você vai pra lá,
a cada 6 meses tá noite, a cada 6 meses dia. A pessoa não suporta isso, esses sente países depressão. são interessantes, né? Eles nem sempre estão entre os países que lideram os rankings de felicidade. Geralmente sim, a Dinamarca é considerado o país mais feliz do mundo e tá nessa. Por algum motivo na Dinamarca o pessoal é mais contente do que na Suécia. São 2 países igualmente ricos, prósperos, que estão muito próximos. Mas enfim, pessoalmente tenho 1000 discordâncias em relação à ministra Damares, algumas concordâncias também, acho que ela se expressa muito bem e está muito consciente da dificuldade que vai enfrentar, a questão da demarcação de terras indígenas. Agora a FUNAI foi para a passar violência dela. contra homossexuais, mas ela se mostrou alguém que se posiciona de uma maneira muito aberta, inclusive sobre questões Delicadas, né? delicadas e que não são caras a boa parte dos eleitores de Jair Bolsonaro. Note que eu não estou falando do Bolsonaro, é questão de Perfil de eleitor eleitor mesmo, mesmo, questão LGBT. Mas ela manteve a postura, para mim pelo menos foi claro, até o que pensa o presidente eleito, o Bolsonaro, que falou que o governo será contra o aborto, né? Sim, Isso ela foi clara, ela foi autêntica. Pontos bem firmes. Isso foi firme. Mas enfim, que seja aplaudida por isso, por colocar Jogue os limpo. olhos ali e virar o holofote para uma questão que é essa do suicídio, da automutilação, sobre a qual não tinha ninguém falando até agora. Portanto, parabéns por esse ponto, ministra. Obrigado pela entrevista. Acompanhe a entrevista aqui na íntegra, aqui no Facebook da rádio. E já que você está nos acompanhando, também dá aquele like. Dá o like. Que mais? O sininho, dá aquele sininho para receber a notificação, curte, Sininho. compartilha e, claro, se inscreva Esse é o mais no importante. canal, é claro. E para quem deixa em inglês, Aqui aquele tá embaixo. subscribe lá, né? Você vê aqui Inglês embaixo tá aquele demais. inscreva-se ou subscribe. Nossa, que pronúncia, Você meu nunca, Deus. você nunca aperta ali, porque você não sabe nem o que significa. É, Você tá vai, lá. é assim, você vai apertar, colocar o seu e-mail e ponto final, tá inscrito. E aí você vai receber as notificações. Quando a gente for entrar ao vivo de novo, vai dar uma piscadinha no seu celular falando, ó, o Garrafa tá ao vivo. Eu Corre recebi pra o lá. Sem Pauta ontem, eu coloquei lá a notificação, Sem eu Pauta. assisti o Sem Pauta porque eu recebi a notificação. Viu? E foi legal. Inscreva-se, tá bom? E like também. É isso, Só com gente. like. Bom fim de semana, a gente se vê novamente, no seu caso, na segunda, né? Na segunda. No meu caso, amanhã no Jornal da Band. Ah, é? Mas aqui na rádio só na Então, segunda-feira. até o Jornal Um da abraço. Band. Tchau.